Olá! No último vídeo, nós vimos como criar o template do aplicativo Meu Piano e inserimos duas funcionalidades nele, relativos às teclas C e D. A lógica desse aplicativo foi construída da seguinte forma. Quando, por exemplo, a nota C ela recebe o evento de clique, então nós vamos definir a origem do player nota para o nome cnote.ave. Depois chamamos o método de start para iniciar o toque daquele som e além disso colocamos a letra C na região apropriada de texto para dar um retorno para o usuário da tecla que foi utilizada naquele momento. Para fazer a nota D, nós simplesmente copiamos esse primeiro bloco e alteramos alguns campos específicos. Para ser mais exato, nós trocamos o nome do botão, o nome do arquivo a ser tocado e a letra a ser exibida. Depois disso, você tentou implementar as outras teclas? Se sim, quais foram as dificuldades encontradas? Ou melhor, teve algum trabalho desnecessário, na sua opinião? Nesse vídeo, nós iremos ver um recurso bem interessante do App Inventor e também de outras linguagens de programação em geral, que são os procedimentos. Procedimentos, aqui no App Inventor chamados de procedures, são componentes de blocos nomeados, ou seja, são blocos de ações as quais recebem um nome específico, e isso gera uma série de vantagens. Por exemplo, por meio de procedures, é possível organizar o código em blocos com nomes que vocês reconheçam ao longo do projeto. Ele também pode ser usado em várias partes da aplicação, então um único bloco pode ser utilizado inúmeras vezes. E além disso, em cada uma dessas vezes ele pode se comportar de uma forma um pouco diferente. Então a ideia é que ele tenha uma lógica geral e consiga ao mesmo tempo utilizar algumas informações específicas para cada execução. Uma outra vantagem de se usar procedures é que a manutenção do projeto, tanto para a atualização quanto para a correção de algum erro, torna-se um processo bem mais fácil e menos doloroso. Te evitará muita dor de cabeça. Bom, mas vamos ao que interessa. Como nós fazemos isso no App Inventor? Primeiramente, vamos selecionar aqui, dentre os componentes padrões do App Inventor, o bloco de Procedures. Em seguida, vamos escolher a primeira opção aqui e vamos colocar nosso projeto. Agora, nós vamos selecionar todos esses blocos que estão dentro do bloco de evento de clique da nota C e vamos arrastar aqui para o Procedure. Vamos também trocar o nome desse bloco. Vamos chamar esse procedure de tocar nota. Vamos clicar aqui nessa engrenagem azul. Clique aqui no componente de input, que é uma entrada do procedure, né, o que ele vai receber de uma chamada específica, e vamos adicionar então um parâmetro de entrada a essa procedure. Observem que esse parâmetro aqui foi nomeado como x e ele está aparecendo aqui em cima. Podemos clicar aqui fora. Agora vamos trocar o nome desse input para nota. Qual é a ideia aqui então? A ideia é nós implementarmos uma procedure genérica para tocar alguma nota. E cada vez que nós executarmos essa procedure,
nós forneceremos aqui no input nota qual é a nota que nós desejamos tocar para uma determinada ação. Bom, se a ideia é deixar isso daqui mais genérico, nós não podemos ter elementos específicos, como é o caso aqui do arquivo de áudio da nota C e o texto que é exibido. Esse C, na verdade, vai ser passado aqui como o parâmetro nota dessa procedure. Então, vamos começar removendo esses elementos. Vamos pegar isso daqui e remover ele. O bloquinho do C, podemos até deixar ele aqui do lado porque iremos acabar utilizando ele. Bom, mas se nós não podemos colocar aqui um valor exato, o que nós iremos definir a propriedade source do nosso player nota de acordo com o parâmetro passado. Vamos voltar um pouquinho lá na aba de designer e vamos verificar os nomes dos arquivos de áudio. Vejam que aqui nós temos um padrão. É sempre o nome da nota, seguido da palavra note.av. Então nós temos a note.av, a sharp note.av, bnote.av e assim por diante. Então, independente do que eu passe como parâmetro, basta eu colocar na sequência o texto note.av que eu consigo definir a propriedade do meu player. Vamos voltar aqui para os blocos. Então é possível nós pegarmos o valor que veio de entrada e juntar um texto fixo, que no caso é o note.av. Para fazer isso, vamos escolher aqui o componente texto e em seguida o bloquinho de join. Esse bloquinho de join ele é utilizado justamente para concatenar duas ou mais strings, que são partes de texto. Vamos colocar o bloco de join aqui. Então, o que nós queremos concatenar? Nós queremos concatenar a nota passada, o parâmetro, e o texto note.av. Vamos começar pelo texto. Então, vamos pegar aqui mais um bloquinho, dessa vez de um texto fixo, e vamos adicionar aqui na parte de baixo. E aqui então nós vamos colocar o texto note.av. Agora nós iremos pegar o conteúdo armazenado nesse input nota. Para fazer isso, basta nós colocarmos aqui o mouse por cima do input e ele irá definir então, irá nos mostrar dois bloquinhos, um de get e um de set. O get ele vai justamente nos retornar o valor desta variável. Então nós utilizamos esse bloco e colocamos ele aqui no bloco de join. Então o que esse bloco inteiro vai fazer? Ele vai pegar a nota que foi passada para a procedure, o valor que aqui no caso vai ser A, B, C, C Sharp e por aí vai. E vai pegar essa informação, por exemplo, algo assim, e vai concatenar com o texto note.av. Então imagine que aqui eu tenha passado a nota C. Nesse caso, esse join vai criar o texto cnote.av, que é o que será passado para o atributo source, e a ideia é que ele continue executando a nota C. Ok. E agora a parte do label. A parte do label segue a mesma lógica. Então, novamente, nós iremos pegar um bloquinho de get e vamos colocar aqui para definir a propriedade texto do nosso label. Então, o mesmo valor que será utilizado aqui
será exibido lá no texto para o usuário saber qual foi a tecla que ele utilizou. Ok? Bom, mas uma procedure ela é apenas uma forma de organizarmos o código de uma forma mais abstrata. Ela por si só não vai ser executada a não ser se nós fizermos uma chamada a essa procedure. O local onde nós definimos essas chamadas são dentro dos blocos de eventos. Então, logo ali, de onde nós retiramos essas 3 ações para criar a procedure, agora nós iremos colocar aqui uma chamada a essa procedure, passando como input o valor C. Para fazer isso, então, vamos clicar aqui em Procedures. Observem que agora eu tenho a opção da procedure que foi criada. Vou colocar aqui no evento de quando for clicado a nota C. E aqui, observem que eu tenho então o input nota. Então eu vou definir esse input com o valor C. Muito bem. Agora nós podemos fazer a mesma coisa para a nota D. Vamos começar removendo esse pedacinho. O restante nós podemos jogar fora. Agora nós iremos fazer uma segunda chamada a procedure tocar nota. Agora vamos definir que quando o botão nota D for clicado, nós vamos chamar a procedure tocar nota, só que dessa vez o parâmetro nota deverá conter o valor D. Hora do teste. Vamos abrir aqui o nosso emulador e vamos testar as notas C e D. Perfeito. Continuou funcionando, só que agora o nosso código está mais limpo e muito mais fácil de ser manuseado, alterado e corrigido. Agora que nós temos a procedure funcionando, vamos definir as ações para as demais notas. Pronto. Depois de ter implementado então a lógica das 8 notas, vamos testar nosso aplicativo para ver se realmente as 8 notas estão tocando para os respectivos botões. Tudo certo. Então vejam como ficou mais fácil agora aumentar o nosso programa, a lógica do nosso aplicativo, sem ter que ficar repetindo várias vezes as mesmas ações. Ao invés disso, nós criamos uma procedure que consegue tratar cada valor de nota e tomar as ações necessárias para que o nosso objetivo seja alcançado de forma simples e, novamente, muito mais fácil de ser agora atualizada e estendida para novas funcionalidades. Falando em aumentar funcionalidades, no próximo vídeo nós iremos estender um pouco esse nosso aplicativo. Até mais!